eu sou o Daniel Braga e esse é o canal Sorvoletra. O assunto de hoje é o filósofo francês Jean-Paul Sartre e a corrente filosófica chamada existencialismo. Muito bem, o existencialismo ele é uma corrente que possui múltiplas vertentes na história da filosofia. Digamos que os historiadores apontam que o embrião do existencialismo veio de um pensador dinamarquês chamado Kierkegaard. E daí que se desenvolveram as ideias principais, né, que foram ao longo da história chegando ao que foi o boom do existencialismo difundido por Jean-Paul Sartre e também por Simone de Beauvoir e alguns outros filósofos como Karl Jaspers, Nicolas Bagnano e alguns que também ficam naquele limiar que a gente não consegue definir se está dentro da teoria, se não está, se diverge ou se não diverge, enfim. Então, nesse vídeo propriamente, nós vamos falar sobre o existencialismo sartreano, sobre Sartre. Sartre, na biografia do Sartre, até separei aqui dois livros interessantes. Esse aqui é a biografia do Sartre, versão de bolso da LPM, que é bem fácil de encontrar nas livrarias. Também da mesma editora, da mesma autora, que se chama Annie Cohen Solau, existe uma que é um pouco mais detalhada, tamanho convencional, essa aqui é a mais simples, de bolso. Tem um outro livro também, que é este aqui, que é um livro maior, chamado Uma Relação Perigosa. A autor é Carole Seymour Jones. Esse aqui já é uma biografia do Sartre contando sobre ele e a Simone de Beauvoir. Então fala sobre a relação dos dois. Quem gosta também dos escritos da Simone, que são muito bons, por sinal, tem um livro que ela escreveu de memórias chamado A Cerimônia do Adeus, onde ela conta um pouco sobre essa relação também dela e do Sartre, que tem muito em comum na parte teórica. Na vida eles eram grandes amigos, grandes amantes. Tem muita história. Tem até um filme também chamado Os Amantes do Café de Flore, se não me engano, que é muito legal de assistir e vai dar para vocês um contexto todo de o que é a história desses pensadores. Pois bem, continuando então a falar a respeito do Sartre, só para vocês terem uma ideia, gente, a filosofia dele, ela não é uma coisa assim que é fora do mundo real, do contexto de vida do Sartre. A filosofia dele é algo que está muito em conjunto com o que era a vida desse filósofo, o modo como ele vivia. Então, só para citar alguns exemplos assim, de alguns dados biográficos do Sartre. Ele foi prisioneiro na Alemanha nazista em 1940. Em 1952 ele aderiu ao Partido Comunista Francês. Mais ou menos em 1957, quando tinha aquela questão da Guerra da Argélia, ele se posicionou firmemente contra o colonialismo francês, né, na Argélia. Em 1960 ele viajou para Cuba junto com a Simone, conheceu então pessoalmente o Fidel Castro, Che Guevara, trocou algumas ideias lá. Teve um tribunal Russell que julgou os crimes de guerra norte-americanos no Vietnã, e Sartre foi membro desse tribunal. Ele apoiou os movimentos de revolta estudantil em maio de 68. Então, a gente pode dizer que o Sartre ele presenciou os principais acontecimentos políticos do século em que ele viveu, e a filosofia dele estava sempre pensando e interagindo com esses fatos e com esses acontecimentos. Então, para entrar um pouco no pensamento de Sartre, eu vou tentar ser bem didático e usar uma linguagem bem simples, apesar de que a gente vai ter que usar alguns conceitos e alguns termos da filosofia, né? Mas até para quem é leigo, quem nunca teve contato com a obra do Sartre, eu vou tentar me fazer claro para facilitar o entendimento. Então, digamos assim, a primeira tese fundamental assim, para a compreensão do pensamento de Sartre vem de uma frase, de um bordão
que surgiu... Ah, deixa eu só falar uma coisa. Esse livro, aqui, a gente vai utilizar dois livros, tá? Principalmente para falar sobre a teoria do Sartre. Um é o Ser e o Nada, que a capa tá aqui. E tem um outro livrinho que se chama O Existencialismo é um Humanismo, tá? Só para contextualizar, a Segunda Guerra Mundial ela é datada mais ou menos de 1939 até 1945, tá? Então teve todo esse contexto político que eu tentei situar agora. Sartre publicou o Ser e o Nada em 1943, 2 anos antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. Imagina, um livro que, digamos que foi uma inspiração e também, como é que eu vou explicar? Tudo aquilo que acabou desaguando nessa efervescência política, cultural dos anos 60 e do período pós-guerra, Sartre ele era meio que um guru da época. Para vocês terem ideia, toda a produção do Sartre engloba peças de teatro, roteiro cinematográfico, escritos jornalísticos, livros assim de literatura, né, romances, a obra filosófica. Ele era um intelectual assim que ele era mil e uma utilidades. Ele dava pitaco em várias áreas da cultura, do conhecimento. E toda essa obra do Sartre, nesse período pós-guerra, acabou difundindo os ideais do existencialismo e fez com que essa corrente fosse algo que as pessoas realmente levassem até para o cotidiano, não era simplesmente acadêmico, essas ideias do existencialismo. Isso acabou sendo difundido pela imprensa, as pessoas realmente escutavam o Sartre. Ele era meio que um guru desse período, dessa época. E na França tinha um pouco disso, de as pessoas nesse tempo pararem para ouvir um intelectual e realmente assimilar essas ideias, trazer coisas da filosofia, trazer coisas da literatura para a sua vida. O que posteriormente o Sartre, de certa forma, foi também dando espaço para as pessoas ouvirem um pouco o Michel Foucault e alguns outros intelectuais franceses. Tem um termo que eu não sei pronunciar, mas se chama, acho que é maître à penser, me corrijam por favor, que é o que designa essa coisa do guru intelectual que acaba norteando pensamentos de uma grande massa de pessoas. E também, de certa forma, a gente vai perceber que dentro dessa filosofia do existencialismo não é uma coisa assim que seja uma massa de manobra, que é uma filosofia que instigava as pessoas a serem protagonistas da sua própria existência. Então, vamos lá. Para entender o existencialismo, a primeira tese fundamental vem desse bordão que o Sartre, de certa forma, utilizava, que dizia: a existência precede a essência. O que isso quer dizer? Vamos lá. Um objeto, um copo. Antes desse copo existir, a gente consegue, a pessoa que vai fabricar esse copo, esse objeto, ou seja lá o que for, um utensílio. Eu estou dando um exemplo do copo, mas pode ser qualquer objeto, qualquer coisa, qualquer ser que não seja o homem. A gente consegue anteriormente pensar e definir quais vão ser as características desse objeto. Por exemplo, eu vou criar um objeto que eu vou chamar ele de copo, ele vai ser fabricado com tal material, vai ser de tal cor, a função dele vai ser que eu possa colocar um líquido dentro, levar esse líquido até a boca, poder tomar esse líquido sem derramar. Então eu já posso estabelecer antes desse copo existir qual vai ser a função, quais vão ser as características, enfim, várias coisas eu posso imaginar e pensar anteriormente à existência desse objeto. Com o homem, isso não ocorre. O homem, eu não consigo antes dele existir, antes de um homem nascer, dizer: esse homem vai ser alto ou baixo, vai ser fraco ou forte, vai ser honesto ou trapaceiro, vai ser isso ou aquilo, vai agir de tal maneira, vai ter um dom para tal coisa, uma função, nada. Eu não consigo definir
né, uma grande parte das características do que vai ser essa pessoa antes dela existir. Então, para os objetos e para todos os outros seres, existe uma essência prévia, que essa essência vem antes da existência dessas coisas. Porém, com o homem, não. O homem não é predeterminado. O homem é o único ser existente que não é predeterminado e que ele somente vai desenvolver uma essência após a existência. Então esse homem primeiro vai existir e depois que ele existir é que ele vai se definir, ele vai definir a essência dele. E essa essência ela vai surgir em decorrência da existência do homem e através das ações. Digamos que esse homem vai definir o que ele é através dos valores que ele vai atribuir às alternativas que se defrontam a ele. E no momento que ele vai ter que escolher como é que ele vai agir perante as coisas, essas ações, esses valores que esse homem vai atribuir às alternativas e vai criar critérios de ação, isso vai definir o que ele vai ser, o que vai definir a essência dele. Então, no momento que eu digo que o homem é o único ser que não é predeterminado, isso implica dizer que somente o homem é livre. Tá aí outro conceito muito importante na obra do Sartre, a liberdade. Somente o homem é livre. E aí vem um outro bordão que ele utiliza para dizer: o homem está condenado a ser livre. Isso é um paradoxo, porque digamos que a única coisa que o homem não pode escolher é não ser livre, porque até isso já seria uma escolha. Então, aqui recapitulando, nós temos alguns conceitos importantes. Conceito de essência e existência, que inclusive o termo existencialismo vem daí. Nós chamamos uma filosofia de essencialista quando ela prioriza a questão da essência. No caso aqui, existencialismo, por quê? Porque nós estamos dando ênfase à questão da existência, então nós estamos utilizando uma filosofia existencialista. E o conceito de liberdade, então, por quê? Porque o homem, ele não é predeterminado, não existe um conjunto de valores que defina as ações dele a priori. Não, esse homem, ele vai criar um projeto existencial, ele vai agir e através das ações que esse homem fizer é que ele vai criar a essência. Ok. Agora vamos seguir adiante para os próximos conceitos. Digamos que no momento que nós vamos tomar as nossas decisões, a gente pega uma gama de possibilidades e aí você pega a possibilidade X, a possibilidade Y e a outra, e a outra, e a outra, e a outra possibilidade e você escolhe uma. No momento que você escolhe uma possibilidade, você está, de certo modo, atribuindo que essa possibilidade que você escolheu tem mais valor do que as demais. Então, quando você atribui valor a essas possibilidades e age em direção a ela, você está fazendo uma escolha, ok? Porque você é livre para escolher. Isso, para o Sartre, ele cria um conceito que é um conceito de angústia. No momento que o homem ele precisa escolher, precisa criar por si mesmo os valores que ele vai atribuir às suas escolhas, isso angustia. Por que angustia? Porque ele tem responsabilidade sobre as escolhas que ele está realizando. Então, o homem, no momento que ele é livre, ele também é responsável. E no momento que ele é responsável, ele se angustia. Ok? Então temos aí o conceito de liberdade, o conceito de responsabilidade e o conceito de angústia. E digamos que no momento que esse homem não tem um conjunto de valores prévio, que ele vai se agarrar àquilo para poder empreender as suas escolhas, essas escolhas têm que partir dele e esses valores têm que partir dele. Então digamos que ele tem um certo desamparo. Ele não tem uma essência prévia que vai amparar a existência dele. Então, esse desamparo, associado a essa questão da responsabilidade que causa angústia, vai fazer com que esse homem tenha uma sensação de mal-estar existencial. Esse mal-estar, essa angústia existencial. E agora vamos dar uma pausa aí, né? E vamos entrar um pouquinho na questão do livro Ser ou Nada. Bem, vamos lá.
Ai, gente, eu tô aprendendo a fazer esses vídeos, eu tive que parar pra tomar uma água, porque é muito detalhe, aí eu fico preocupado se eu esqueci de falar alguma coisa, ou se tá indo rápido demais, e enfim, com o tempo eu aprendo. Mas vamos lá. Falando então sobre o Ser o Nada. O Ser o Nada é um livro desse tamanho, deve ter umas 800 páginas mais ou menos. E esse outro livrinho fininho aqui, que é o Existencialismo é um Humanismo, digamos que é uma conferência que o Ser o Nada foi publicado em 43, como eu tinha dito. Esse outro livrinho aqui é resultado de uma conferência que o Sartre deu em Paris, que foi exatamente no dia 29 de outubro de 1945. Aí, em 1946, fizeram um texto com o conteúdo dessa conferência, e que seria exatamente esse livro, O Existencialismo é um Humanismo, que se propõe a fazer um resumo do Ser e o Nada para tentar facilitar o acesso, né, dessa teoria. Porque imagina, todo mundo que queria entender o que o Sartre estava falando tinha que ler aquele baita daquele livro complexo. Falei baita, sou gaúcho, tá? Tinha que ler aquele livro enorme, de uma complexidade maior ainda. Então, tentando facilitar um pouco o acesso a essa teoria, né, acabou saindo esse livro que posteriormente o Sartre até chegou a dizer que se arrependeu de ter liberado isso, porque acabou que as pessoas entendiam meio que deformadamente o que ele queria dizer, porque é difícil você de fato resumir 800 páginas em menos de 100. Então meio que deturpou um pouco o pensamento. As pessoas liam somente isso aqui e achavam, entendi Sartre, sei tudo sobre o existencialismo sartreano, e saíam criticando de forma errônea, obviamente, né? Então, o que eu estava falando mesmo? Ok. Continuando. O livro O Ser e o Nada. Por que O Ser e o Nada? Antes dessa publicação, toda a obra anterior do Sartre meio que se dedicava a temáticas como o imaginário, a imaginação, uma teoria das emoções. Está tudo voltado para a questão, digamos, da consciência. E a partir do Ser e o Nada, então, essa consciência, toda essa parte mais do intelecto, se voltava para o mundo, se voltava para os objetos e tinha uma interação com esse mundo real, com essa realidade, digamos assim. Então a gente pode dizer que o que o Sartre buscou com essa obra foi justamente uma descrição ontológico-fenomenológica, olha que bonito esse texto, da realidade humana por meio das condutas, digamos assim. Tentando levar isso para um bom português, assim, para facilitar o entendimento. O que eu quero dizer com ontológico-fenomenológica? O subtítulo do Ser o Nada é Ensaio de uma filosofia ontológico-fenomenológica. Vamos lá. Fenomenologia vem de fenômeno. O que é um fenômeno? Digamos que a ideia de fenômeno seria uma síntese entre apreensão sensível e intelecto. Intelecto, o pensamento, a consciência, né? E apreensão sensível é a minha percepção dos objetos e das coisas existentes no mundo, né? E que a minha consciência vai apreender aquilo. Então, digamos que o pensamento de Sartre, toda essa ideia do que ele está tentando montar aqui, ela tem como base, a estrutura disso tem uma base no argumento de dois outros pensadores, que seria Edmund Husserl e Heidegger, né? Então, o Sartre ele acaba imbricando de uma maneira bem peculiar as características conceituais do pensamento desses outros dois filósofos. Husserl desenvolveu a ideia de intencionalidade. Digamos que esse fenômeno da consciência, né, para ele, toda consciência ela é consciência de alguma coisa. A consciência ela não existe por si só.
né? Então, no momento que eu penso, eu estou pensando em algo. No momento que eu sou consciente de algo que existe no mundo. O meu pensamento ele não se estrutura sozinho. No momento que eu penso em alguma coisa. A minha consciência, ela é sempre consciência de alguma coisa. E Sartre também acaba definindo a filosofia. A filosofia é sempre filosofia de alguma coisa. Então isso seria a intencionalidade, porque a intencionalidade é o modo como a minha consciência visa os objetos, é o modo como a minha consciência visa as coisas. A minha consciência então é intencional, ela tem uma intencionalidade. Ok, anota aí, intencionalidade, outro conceito. E o Heidegger? O Heidegger desenvolveu então uma analítica existencial, que consiste em discutir o ser descrevendo os fenômenos que o caracterizam, tais como se apresentam à consciência. Ok? Então, Sartre pegou a analítica existencial, pegou a intencionalidade, juntou tudo, fez a teoria dele, né, dessa maneira, e aí ele desenvolveu lá também dois termos, que é o em si e o para si. O em si, né, representa então os objetos do mundo, e o para si representa essa questão da consciência, do intelecto, esse universo, e eles, digamos, o em si e o para si, eles vão interagir através da intencionalidade. Ok? Seguindo, né, então, a consciência ela não pode existir no vazio, conforme a gente explicou, e então dessa forma, né, o título do livro, O Ser e o Nada, significa que a consciência, que seria o nada, ela possui um objeto, que seria o ser. Dessa forma, o Sartre consegue fugir de um solipsismo, né, e transformar a filosofia dele numa filosofia da ação. O que é solipsismo? O solipsismo é algo que, inclusive, René Descartes foi acusado de solipsismo quando ele criou o cogito cartesiano, que é aquela coisa do penso, logo existo, né? Se vocês lerem lá as meditações metafísicas, que é onde ele desenvolve esse argumento do cogito, vocês vão ver que ele começa a duvidar de todas as coisas de forma bem cética, um ceticismo bem radical, e a única certeza que ele consegue ter é de que ele existe porque ele é um ser pensante. Então, né, ele desenvolve esse argumento do cogito, que é o penso, logo existo. Só que aí o solipsismo, que acusaram o Descartes de ter mergulhado dentro desse mundo da consciência e ignorado todo o resto. E aí aqui nessa filosofia sartriana, então, por ter desenvolvido isso dessa forma, ele consegue relacionar a consciência com o ser, ele escapa dessa acusação de solipsismo e consegue transformar a filosofia dele numa filosofia da ação. Por quê? Porque como nós estávamos explicando anteriormente na relação de como é que o homem cria a sua essência, lembrem-se que ele vai pensar e ele vai agir conforme esse pensamento, né? Essa atribuição de valores, e isso vai ser uma ação. E essa ação que vai determinar a essência dele, através de uma existência. Ok. Então aí já temos mais alguma partezinha desenvolvida desse pensamento do Sartre. Deixa eu ver qual é a próxima parte aqui no meu roteiro para não esquecer de nada, ok? Ah, sim, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre uma parte bem importante que é o conceito de má-fé. Então, dizíamos até agora que escolher como os critérios de ação e os valores que eu vou atribuir à ação, isso já é uma grande responsabilidade. Essa responsabilidade ela surge através através do próprio homem, então ele está desamparado. Isso causa uma sensação de mal-estar, que seria o conceito de angústia. Então, digamos que para conseguir fugir dessa responsabilidade e fugir também dessa sensação de mal-estar, o homem ele pode tentar também, por consequência disso, tentar se agarrar a alguns valores, uma introjeção de valores externos, né, que vão nortear essas ações de maneira que ele não vai precisar escolher. Isso seria, para Sartre, o que ele chama então de má-fé, o conceito de má-fé. Com a atitude de má-fé, o homem ele se esconde atrás de determinismos, por via dos quais entrega-se a um fatalismo forçado. E então,
Digamos que se a gente for parar para olhar para a contemporaneidade, para como é que as pessoas se portam hoje em dia. Imaginem que a gente vive em grandes centros urbanos, tem toda a questão das novas tecnologias, a indústria cultural, a mídia. Aí alguém pode aí estar se perguntando, o homem é livre, né? A gente fala da questão da liberdade para escolher. E será que a gente realmente é livre? A gente de repente não se sente que meio preso a algumas situações, a algumas coisas? Para Sartre, pelo menos nessa fase inicial, ele dizia que o homem é aquilo que projeta vir a ser. E é um vir a ser. Digamos que eu estou agindo, estou formando as minhas características. Porém, isso não é uma coisa que congela e vai ficar permanente. Não. Se eu mudar o modo de agir, eu vou mudar essas características. Então, ao longo de toda a minha vida, eu vou estar construindo a minha essência. E ao longo de toda a minha vida, eu vou estar escolhendo os valores e os critérios da minha ação. E esses valores são a minha identidade. E aí você imagina então, o homem contemporâneo, diante desse mundo globalizado, que busca uma padronização dos modos de vida, digamos assim. É um processo de massificação, de globalização das atitudes. Claro, existe uma pluralidade enorme de perspectivas, de modo de viver, né? Tem gente de tudo quanto é jeito, mas de forma geral, as pessoas, por mais que sejam diferentes, elas têm um certo padrão, digamos. Então, muita gente pode se perguntar diante dessa teoria do existencialismo: será que essas pessoas realmente são livres? E todo esse consumismo e toda essa questão dos conflitos de ideias, essa imposição de políticas públicas que nos obrigam a ter que acatar certos modos de vida, por mais que a gente possa ser militante, será que realmente eu sou livre? Aí, digamos que, ao longo da vida do Sartre, ao longo de como ele foi desenvolvendo o pensamento dele, nessa época da publicação desses dois livros que a gente está tratando, ele tinha então essa premissa: o homem é aquilo o que projeta vir a ser. Mais para o final da vida dele, ele publicou um outro livro que é o Crítica da Razão Dialética, que já é uma fase que ele começa a ter um certo diálogo com o marxismo. E aí ele reformula essa premissa anterior e começa a dizer o seguinte: nós somos aquilo o que fazemos com o que fazem de nós. Então, Sartre ele percebe que existem algumas coisas que não é possível o homem escolher. Ele até cita alguns exemplos aqui no Ser e Nada, que ele diz: o homem ele não pode escolher o local e época de nascimento. Então ele já nasce num determinado espaço e num determinado tempo, que aquilo ali ele não consegue escolher. Ele não escolhe a raça a qual ele vai pertencer. Ele não escolhe a classe social onde ele vai estar inserido. Ele não escolhe a sua nacionalidade. Ele não escolhe a sua estrutura fisiológica. Ele não escolhe o seu passado. Então, o Sartre ele admite algumas determinações. Só que o homem, ao mesmo tempo que ele é determinado por essa facticidade, ele é determinado pela história, esse homem também é um agente histórico e é responsável por criar a história do seu tempo. Então, vem essa segunda parte do Sartre, que é: nós somos aquilo que fazemos com o que fazem de nós. E claro, né, levando isso para a prática, a gente percebe em alguns exemplos de que, com esse conceito de má-fé, que seria um autoengodo, seria uma maneira de tentar abrir mão da liberdade, por mais que isso não é possível. A gente viu que a liberdade é um paradoxo, né?
No momento que eu digo que eu não quero ser livre, eu estou optando, estou sendo livre para optar por isso. Uh, então essa questão da má fé seria um autoengodo. Eu estou enganando a mim mesmo. Então o homem ele vai se entregar a um fatalismo que não é real, né? E essa maneira de se entregar a valores externos a ele, a modos de vida que são impostos através de uma introjeção de valores que é externa a ele, isso seria uma falsa identificação, uma falsa identidade, digamos assim, tendo em vista que os valores são a identidade. Os valores que eu crio para mim é o que vão constituir a minha identidade. E se eu, digamos assim, vou viver de acordo com um padrão, eu vou estar anulando a minha individualidade, esse padrão imposto pela sociedade. E aí o que acontece, né? Se a liberdade ela causa mal-estar, na medida que existe essa dificuldade em exercer a liberdade, isso pode acabar se tornando uma motivação para que exista uma aderência do indivíduo a totalitarismos das mais variadas espécies. Historicamente, a gente pode entender o nazismo como um exemplo disso, de que tem essa sede por uma identificação, por criar uma identidade. Existe um vazio existencial que é preciso preencher esse vazio com alguma coisa. Então o homem, agindo de má fé, ele tenta buscar algo a que ele possa se integrar e que ele possa ter uma sensação de pertencimento que vai conseguir amenizar esse mal-estar causado pela responsabilidade e pela liberdade. E aí isso pode servir como uma motivação então para o homem aderir a fanatismos, fanatismo religioso, a questão do nazismo, como a gente está dando com o exemplo. A gente pode citar N exemplos, basta olhar os noticiários, todos os conflitos que existem de pessoas que são fanáticas. Aqui a gente tem uma teoria que explica um pouco de como é que isso vai se engendrando, digamos assim. Eu não sei se tem é que tem tanta coisa nessa, né? Olha, se vocês forem realmente se interessarem pela obra de Sartre e forem tentar mergulhar nesse universo, gente, não tem fim, porque vocês vão assistir, lá tem aquele filme Freud Além da Alma, que o roteiro foi escrito pelo Sartre. Sartre se dedicou a escrever biografia de alguns... tem o Idiota da Família, que é uma biografia de quem mesmo, meu Deus? Enfim, vou botar aqui embaixo na descrição que me deu branco agora. Tem... o melhor livro de literatura do Sartre, na minha opinião, é A Náusea. Leiam A Náusea, gente. É quando ele descreve a gratuidade da existência, essa questão da náusea, de que a minha existência não tem sentido, ela é gratuita. Aí tem tantas obras, tem a peça O Muro, Entre Quatro Paredes, as próprias biografias são muito boas. Esse diálogo que ele tem muito intenso com essa paixão, né, que é a Simone de Beauvoir, esse companheirismo dos dois. A Simone escreveu O Segundo Sexo. Inclusive, a abertura do segundo volume do livro O Segundo Sexo, ela fala, é a Bíblia do feminismo, ela fala: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É a base do que a gente estava dizendo aqui, né? Que o homem, ele primeiro existe, depois ele torna-se alguma coisa, né? Então, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É o existencialismo do Sartre, que a Simone desenvolveu com um viés feminista. Então tem muita matéria-prima aqui para pensar várias coisas muito importantes que são conflitantes, que são polêmicas e que são muito debatidas hoje em dia. E Sartre, por incrível que pareça, ele até em alguns aspectos, o pessoal que é mais crítico assim dessa área da filosofia, diz que a teoria do Sartre já está superada, que o existencialismo já é algo do passado, que é simplesmente algo histórico, que para ser estudado de forma histórica, que não é algo aplicável, digamos assim. Mas não é bem assim não, hein? Sabe que quando eu particularmente escrevi um TCC sobre Sartre, quem
tiver interesse pode me pedir, eu envio por e-mail. O título é A Concepção de Liberdade no Existencialismo de Jean Paul Sartre. Foi defendido aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Quem quiser, então, me peça que eu envio para vocês darem uma olhada. Mas, quando eu escrevi esse TCC, alguns professores me diziam isso, sabe? E agora, seguindo a vida acadêmica, começando a lecionar e desenvolvendo um pouco mais de leitura, estudando outros pensadores, eu vejo muita gente que ainda se inspira nessas ideias de Sartre e que, claro, não ao pé da letra como foi publicado nesse período pós-guerra, mas Zygmunt Bauman, naquele livro O Mal-Estar da Pós-Modernidade, tem várias citações do Ser e o Nada naquele livro. Tem alguns textos que falam sobre ensino de filosofia, que fala muito sobre Sartre. Paulo Freire, na Pedagogia da Autonomia, cita muita coisa de Sartre. Toda e qualquer filosofia, toda e qualquer teoria, qualquer pensamento que vai falar sobre, digamos assim, o ser humano criando a si mesmo, sendo protagonista da sua vida, tendo autonomia e liberdade para escolher o que é, fugindo e contestando os valores tradicionais e vigentes da sociedade, dizendo que não existe um padrão para que serve para todo mundo, eu posso ser diferente, eu posso ser o que eu quiser ser, entendeu? Desde que eu não passe por cima de ninguém, não fira os princípios dos outros. Então, cada um respeitando o seu espaço. Respeito é uma palavra importante. Isso não tem como descartar o existencialismo. Inclusive, toda a contracultura, digamos que o pilar da contracultura foi o existencialismo. Pois bem, certamente eu ainda teria muitas outras coisas para falar, mas o vídeo já está bem comprido. Quem sabe, né, a gente acaba fazendo mais algum vídeo aí sobre a obra de Sartre, algum outro volume, algum outro livro dele. Vou deixá-los aqui então. Até o próximo vídeo. Obrigado por estarem acompanhando o canal. Quem gostou, por favor, dá uma curtida. Tem a página no Facebook, Sorvoletra, procurem lá. Existe o blog também. Estou, na medida do possível, tentando abastecê-lo com material escrito lá. É isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Tchau, até o próximo vídeo.